Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sobre sua família, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é Jaqueline Brito e eu gostaria de compartilhar com você uma palavra abençoada, uma palavra de vida. E o tema é Jesus Cristo é a porta da salvação. Está escrito em Gênesis, capítulo 28, versículo 10 a 13, que diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba, foi a Harã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência. Isaque orou insistentemente ao Senhor, e Deus abriu a madre de Rebeca, e ela concebeu e gerou gêmeos, Esaú e Jacó, dando à luz duas nações, que são os Edomitas e os Israelitas. Está escrito em Gênesis, capítulo 25, versículo 22, que diz assim: O Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Já havia uma promessa sobre Isaque, pois ele era o filho da promessa que Deus fez a Abraão. Mesmo assim, ele teve que orar insistentemente pelo próximo filho da promessa. Está escrito em Gênesis, capítulo 25, versículo 21, que diz assim: Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Que possamos orar insistentemente ao Senhor Deus pela próxima geração da promessa, para que tenha um encontro com Jesus Cristo, a porta da salvação. Que possamos orar para que o Senhor liberte, transforme, cure, levante os filhos e filhas que serão os grandes instrumentos da nossa geração para anunciar as boas novas de salvação. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que possamos ensinar os nossos filhos a conhecer o Senhor Jesus Cristo através da Bíblia, que possamos ensinar os nossos filhos a confiar somente no Senhor Deus e no poder salvador de Deus, que possamos ensinar os nossos filhos a obedecerem os mandamentos do Senhor e a permanecerem fiel a Deus até o fim. Em Salmo 78, versículo 4, diz assim: Não nos esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Diante das dificuldades que passamos nessa vida para conquistar as promessas de Deus, diante do tempo de espera pelas promessas, diante de lutas e provações,
que passamos nessa vida, que possamos perseverar na rocha que é Jesus Cristo. Em Salmo 62, versículo 6 diz assim: somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre alta, não serei abalado. Persevera em oração. Em Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Persevere no amor. Em 1 Coríntios 13, versículo 1 a 12 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa e como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira que tal transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Persevere na comunhão. Em Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Persevere na fé. Em Romanos capítulo 10, versículo 17 diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Persevere na adoração. Em João capítulo 4, versículo 23 diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Persevere na busca pela presença de Deus. Em Jeremias 29, versículo 13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Que possamos convidar todos os dias a presença de Deus para a nossa casa, pois é a presença que transforma, cura, faz milagres, traz descanso e salvação para a nossa casa e para a nossa geração. Em Gênesis 28, versículo 13 diz assim: e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência. Quando Isaque já era velho, resolveu dar ao seu filho Esaú a bênção antes que morresse. Isaque chamou Esaú e pediu que ele fosse ao campo e pegasse uma caça e fizesse um guisado saboroso para que ele o abençoasse. Rebeca escutou quando Isaque falava com Esaú e disse a Jacó que trouxesse para ela 2 cabritos para que ela fizesse um guisado e Jacó levasse ao pai e recebesse a bênção no lugar de Esaú. Jacó obedeceu à voz de Rebeca e teve que fugir do seu irmão para que ele não o matasse. Em Gênesis 27, versículo 41, diz assim: e Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado, e Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei Jacó meu irmão. Que possamos obedecer à voz de Deus e buscar nos aproximar de Deus em estudo da palavra de Deus, a Bíblia, em oração perseverante e em adoração. Em meio aos desertos,
e desafios que passamos nessa vida é a comunhão diária com a presença de Deus, é ouvir a voz e a direção de Deus que trará a bênção, a proteção, a paz e a alegria para a nossa casa. Deus quer se revelar a cada um de nós em toda a nossa caminhada. É tempo de buscar um relacionamento com Jesus Cristo e fechar as portas para o mundo, a idolatria e o inferno. E através da nossa comunhão com Jesus e obediência aos sonhos de Deus para a nossa vida, trazer a atmosfera do céu na terra. Em Gênesis 28, versículo 12 diz assim: E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deus se revelou a Jacó na caminhada pelo deserto, o despertando do sono espiritual, do engano e da mentira. No caminho, Deus falou com Jacó através de um sonho, onde ele vê uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E confirmou as promessas da terra prometida e que através dele todas as famílias da terra seriam benditas, onde se cumpriu através dos descendentes de Jacó, de onde nasceu Jesus Cristo, o Salvador. Em João 14, versículo 6 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O grande propósito de Deus de abençoar as nações com a salvação se cumpriu em Jesus Cristo, a escada para o céu, e se cumpre também através de cada um de nós que anunciamos o Evangelho e desejamos mais da glória de Deus na terra. Deus é imutável. Os planos e os sonhos de Deus para a nossa vida e para a nossa geração não mudam. Os sonhos, os projetos que Deus nos dá é para nos despertar do sono espiritual do engano, do pecado, da idolatria, da falta de amor. Que possamos desejar mais as bênçãos espirituais e buscar conhecer mais de Jesus Cristo. Conheça Jesus Cristo, a verdade que liberta, que cura, que transforma e que traz salvação. Deus quer te levar a conhecer um único fundamento seguro, o único Deus verdadeiro, o único que pode curar a alma e realizar o sobrenatural em nossa vida, que só é vivido pela experiência da fé em Jesus Cristo. Jacó desejava as bênçãos espirituais, onde a bênção proferida por Isaque seria para um futuro distante, onde seus descendentes ocupariam a terra prometida, pois dele viria 12 tribos de Israel, cumprindo assim através dele as promessas feitas a Abraão. A bênção do Senhor derramada sobre cada um de nós que desejamos mais da glória de Deus é para que possamos cumprir a vontade de Deus, que é de frutificar e fazer a diferença em nossa geração, levando a mensagem de Jesus Cristo, que é a porta da salvação. Deus quer te levar a conhecer o único fundamento seguro, a rocha que é Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, o único que pode curar a nossa alma e realizar o sobrenatural em nossa vida, que só é vivido pela experiência da fé em Jesus Cristo,
onde somos despertados para viver os sonhos de Deus. Em Gênesis 28, versículo 16, diz assim: Acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. É a amizade com Jesus Cristo que nos dá abundância de trigo e de mosto. Em Gênesis 27, versículo 28, diz assim: Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra e abundância de trigo e de mosto. Trigo, o pão, o alimento espiritual que sustenta o nosso coração. O mosto, o vinho novo que alegra o nosso coração. Jacó, no encontro com Deus, em sonho em Betel, toma a pedra que tinha posto por seu travesseiro e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela. Jacó fez um memorial a Deus da visão que teve. Em João capítulo 1, versículo 51, diz assim: E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus Cristo é a escada para o céu. Só através de Cristo recebemos a salvação. Jesus é a pedra angular, a principal pedra de sustentação, a presença mais preciosa em nossa vida, em nossa família, em nossa geração. Em Mateus 21, versículo 42, diz assim: Jesus lhe disse: Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quando nos enchemos do Espírito Santo, estamos fechando as portas para o mundo, para o pecado e para o inferno, e abrindo as portas do céu na terra. Pois cheios do Espírito Santo, geramos um ambiente do céu na terra. Em Efésios capítulo 5, versículo 19 a 21, diz assim: Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Se não nos enchermos do Espírito Santo, algo encherá o nosso coração, ou o mundo, ou o pecado, ou a amargura, ou a tristeza, ou o mal, ou a ira. Viver os sonhos de Deus para a nossa vida, buscar comunhão com o Senhor Jesus Cristo, nos levará ao encontro face a face, onde somos despertados, somos transformados à imagem de Cristo e a nossa história e a história de muitos é transformadas através do nosso relacionamento com Jesus Cristo. No Val de Jaboque, Jacó tem um encontro face a face com Deus, onde ele lutou insistentemente com o anjo do Senhor pela bênção até romper o dia. E o Senhor Deus o abençoou e pela perseverança a sua alma foi salva. É em meio às provações e lutas que passamos nessa vida que mais buscamos a Deus, que mais temos sede de Deus, que mais buscamos ouvir a voz de Deus e nos encontramos frente a frente com Deus, onde a nossa vida e a nossa história é transformada para a glória de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 30 diz assim:
e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Empenhe-se para entrar na porta da salvação. Não pare na porta, mergulhe no rio de Deus. Naamã, um comandante do exército da Síria, um varão valoroso, porém leproso. Através da menina, ficou sabendo que existia em Samaria um profeta que o restauraria da lepra. Naamã vai e para a porta da casa de Eliseu. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 e 9, diz assim: Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. O significado de Eliseu: Deus é salvação. E Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. A nossa parte no milagre é mergulhar na palavra de Deus, na oração, na adoração, é beber da água viva que é Jesus Cristo, é caminhar passo a passo em direção aos propósitos, é crescer no conhecimento da verdade, é crescer em amor, em santidade, é fazer o bem ajudando o nosso próximo, é ser paciente, e Deus certamente transformará, restaurará, libertará e salvará. Deus te escolheu para ser um grande instrumento nas mãos dele até o fim. Após mergulhar no Rio Jordão, Naamã foi curado da lepra. Persevere até o fim na porta da salvação, que é Jesus Cristo. Em João capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Que possamos ser a geração que busca a Deus, que ama a Deus, que quer mais da glória de Deus, que quer se encontrar com a presença de Deus todos os dias, que sonha os sonhos de Deus, para que o Senhor se revele a cada um de nós todos os dias. Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor, a perseverarmos nos sonhos e nos projetos do Senhor para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa geração, ó Pai. Senhor, o Senhor tem nos chamado à comunhão, o Senhor tem nos chamado a fazermos a diferença, Senhor. O Senhor tem nos chamado a despertar do sono espiritual, ó Pai, do engano, da mentira e do pecado. Senhor, o Senhor tem batido a porta de muitos corações, que os teus filhos, Senhor, possam ouvir a tua voz, Jesus Cristo, e caminhar passo a passo em direção aos propósitos, em direção à comunhão com o Senhor, em direção ao amor, em direção à palavra de Deus, em direção à fé, Pai, em direção à santidade. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor Jesus Cristo está à porta, batendo, ó Pai, que os teus filhos possam abrir a porta para a salvação, para a presença mais preciosa que é Jesus Cristo. Desperta, Senhor, o teu povo para crer que a porta está aberta e que breve Jesus Cristo voltará
e a porta fechará. Ó Pai, que os teus filhos e filhas, que serão a geração eleita, o sacerdócio santo, ó Pai, possam anunciar as grandezas de Deus. Senhor Jesus, diante das mais duras provações que passamos nessa vida, que o teu povo tenha a atitude certa, que é de perseverar na rocha, que é Jesus Cristo, que é de crer que a cada dia, Senhor, o Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido para continuarmos até o fim. Que o teu povo creia, ó Pai, que nada pode nos separar do teu amor. Em meio aos desertos, Senhor, e desafios que passamos nessa vida, que possamos cumprir a vontade de Deus, que possamos testemunhar e confiar em Ti, ó Pai, que possamos orar insistentemente, Pai, pelos nossos filhos e filhas, para que vivam para a Tua glória, Senhor. Derrama do Teu Espírito Santo, Senhor, sobre cada coração. Traga esperança a cada coração aflito. Senhor, traga paz, traga alegria, Deus. Pai, pois o Senhor é um Deus que cuida dos Teus filhos. Senhor, Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor amou o mundo inteiro e deu o Seu Filho, Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, o Senhor nunca viu um problema que o Senhor não possa resolver, ó Pai. O Senhor pode todas as coisas, porque para Deus nada é impossível. Que o Teu povo persevere em caminhar, que o Teu povo persevere, Senhor, em buscar a cada dia a Tua presença, buscar um relacionamento com Jesus Cristo, a porta da salvação, assim como o Senhor, ó Pai, se revelou a Jacó na caminhada, o despertando do sono espiritual, ó Pai, que o Senhor possa se revelar aos filhos e filhas, Senhor. Segure na mão dos filhos e filhas, Senhor, carregue no colo, Senhor, para que o Teu povo possa continuar e não desistir, ó Pai. Pois é na perseverança do caminho de Jesus Cristo, da verdade que liberta e que dá vida ao mundo, que muitos serão salvos para a glória do Teu nome, Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe.